Hoje estamos em festa. A nossa querida Goiânia chegou aos 81 anos. Uma jovem oitentona que cresceu de forma acelerada e hoje é considerada uma das melhores capitais brasileiras para se viver. Uma cidade que guarda em sua história a determinação e a força do trabalho na sua fundação. Veja agora no Trilhas do Cerrado o programa especial em homenagem a Goiânia. A transferência da capital administrativa da província de Goiás era falada desde a época do Império. Em várias ocasiões há registros desta necessidade. A geografia da antiga Vila Boa, cercada por serras e vales, tornava impossível o desenvolvimento. A dificuldade para se ter acesso e a decadência com a escassez do ouro também foram fatores que contribuíram para a mudança da sede do governo. Mas somente depois de um século o fato se encaminharia. Foi em Bonfim, hoje Silvânia, em julho de 1932, que a ideia começou a ganhar força nos debates políticos e no comprometimento público do interventor Pedro Ludovico Teixeira. Ainda em 1932, o interventor Pedro Ludovico vai ao Rio de Janeiro na tentativa de obter aprovação e recursos no Senado Federal para a concretização da mudança. O clima era tenso, as opiniões divididas. Pedro enfrentava críticas. Parte dos goianos não se conformava com a ideia de ver Vila Boa desprovida de domínio. O interventor é taxado de louco e irresponsável. Mas o grito de guerra dos sonhadores da nova capital era mais forte. Meu pai foi muito enérgico. Se ele não tivesse a energia característica da pessoa dele, não teria mudado. Não teria mudado. Ameaça de morte e tudo mais. É porque ele tinha uma ideia que foi quase uma obsessão, mudar a capital. Ele achava que a mudança da capital era o começo do futuro. A história de Goiânia foi marcada pela coragem e ao grande destemor de Pedro Ludovico Teixeira. Pedro Ludovico, com parcos recursos, ou melhor, com recursos nenhum, ele foi um homem de coragem, de muita fé e achou por bem mudar a capital de Goiás para outro local. Houve diversos debates, houve um encontro em Bonfim, hoje Silvânia, e nesses debates eles chegaram à conclusão que o melhor local seria a cidade de Campinas. Campinas era uma cidade que tornou-se cidade em 1905, que foi desmembrado do município de Bela Vista, ficando então Campinas Trindade, que era o antigo Barro Preto, aí ficou Trindade também pertencendo à cidade de Campinas. No início, os operários abriam na força do braço o local escolhido para iniciar as obras. E em 24 de outubro de 1933, a pedra fundamental é lançada em frente à construção do Palácio das Esmeraldas. O nome da nova capital é escolhido em concurso promovido pelo jornal O Social. Vence o professor Alfredo de Castro. Em carta ao leitor, ele justificava assim o nome Goiânia. Nova Goiás, prolongamento da histórica Vila Boa, monumento grandioso que simbolizará a glória da origem de todos os goianos. O Atílio Corrêa Lima desenhou então Goiânia saindo do Palácio do Governo
as 3 importantes vias, que era a Avenida Goiás no centro, o rio que levou o nome de Rio Araguaia, que é a Avenida Araguaia, e o Tocantins, que é a Avenida Tocantins. Então formou uma triangulação, um triângulo melhor. E embaixo, mais embaixo, a Avenida Paranaíba, que também era o outro grande rio que divide Goiás com Minas, que é o Rio Paranaíba. Dá-se a impressão de que houve indiretamente uma forma em que apresenta a Nossa Senhora Aparecida de manto, ela com aquele manto e com aquela coroa. A coroa seria exatamente onde era o palácio e ela então dando bênçãos ao povo de Goiás. Com muito trabalho, os principais prédios administrativos foram se erguendo, mas ainda a capital era Vila Boa. Em março de 37, Pedro Ludovico baixa decreto, consolidando definitivamente a transferência da capital para Goiânia. Aí eles criaram uma logomarca, podemos assim dizer, dizendo que o governo, que a pessoa poderia comprar os lotes com pagamentos a longo prazo, etc. e tal. Muitas pessoas do interior, de Pameri, Catalão, Corumbá, Perinópolis, mesmo de Porto Nacional, porque naquela época o estado de Goiás ia até no Bico do Papagaio, lá no norte. Então eles começaram a migrar em Goiânia e também comprando esses lotes com facilidades. Testemunha viva da história de Goiânia, Hélio de Oliveira foi o primeiro repórter fotográfico da cidade e registrou o desabrochar da capital. Eu registrei a vida de Goiânia nos anos 50, 60, 70, 80, não só fotografias de ruas, avenidas, prédios, não. Fotografei tudo, social, política, esportiva, religiosa, até criminal, como diz o né? Até policial. Goiânia não tinha esses cartões postais que tem hoje. E eu procurava fazer os cartões postais preto e branco e tal, e distribuía aqui nas bancas, às vezes até pedido de fora tal, mandava para fora. Eu vi Goiânia desde o início. Eu vi abrir as ruas, as avenidas, eu lembro disso. Aquele cerrado, aquela rua, aquele cerrado, aquele terreno vermelho, poeirento para danar. Depois eu vi surgirem o asfalto, as rádios, televisão, estrada de ferro, tudo isso eu presenciei. E por isso é que eu tenho saudade e tenho orgulho de ter visto tudo isso. Pena que eu já estou mais para lá do que para cá. Queria ver isso aqui melhor ainda. Gostaria que vocês continuassem trabalhando por Goiânia. Que Goiânia crescesse mais ainda, que melhorasse mais ainda. E que todos sejam muito felizes aqui nessa cidade. Porque eu fui aqui, eu me casei, tive meus filhos, estudei, tudo isso. E eu muito, muito feliz em Goiânia. Suas fotos compõem um precioso acervo de nossa história. Ícone na cultura goiana, Bariane Hortêncio é guardião de nossas tradições e mantém uma biblioteca aberta gratuitamente para pesquisa com o Instituto Bariane Hortêncio. Eu, por exemplo, quando nós chegamos aqui, que meu avô é italiano, é o clã da família que manda. E ele tinha serrado no estado de São Paulo. Lá as madeiras estavam acabando e a família crescendo, então ele criou uma cidade nova para ele ajudar a construção da cidade e ter a condição de criar a família. Então ele ia ver a serraria aqui. Ele recebeu 2 lotes aqui na Avenida Goiás para pôr serraria.
Aí não tinha nada, aqui só tinha o liceu, o grande hotel e umas casinhas na Rua Dema, né? E a Praça Cívica aqui. Então a minha avó não quis, não é que é só mato, não sei o quê, eu vou lá para Campinas, lá que é cidade, lá tem igreja e tal. Então meu avô dispensou o lote aqui e foi comprar uma quadra lá em Campinas, que foi a serraria. Então a primeira indústria urbana é Serraria Bariana, meu avô. Aí eu procurei registrar tudo, então fiz a cozinha goiana, tá vendo? Fiz a cozinha goiana. Fiz o Dicionário do Brasil Central e fiz a Medicina Popular do Centro-Oeste. Então essa trilogia aqui é tudo sobre Goiás, como era e tal. Quando acabar, eu tenho os livros para registrar, né? Venha morar aqui em Goiânia, aqui é o centro do Brasil, aqui é o coração do Brasil, sabe? E aqui todo o Goiânia, o povo recebe todas as pessoas muito bem. E aqui não tem... tudo que é de bom acontece em Goiás. Tanto é que quando eu saio daqui, eu fico doido para voltar, sabe? Então, vem para Goiás, Goiás é o coração do Brasil, e vem fazer conosco aqui, viver conosco. E foi assim, com a força de pessoas que trabalharam e dedicaram a vida para esta cidade, que Goiânia, em pouco tempo, se tornou a joia do coração do Brasil. Veja no próximo bloco os belos parques de Goiânia e como os moradores da capital fazem desses locais uma extensão de casa e desfrutam dessas áreas. Nós voltamos daqui a pouco. Com uma população em torno de 1,5 milhão de habitantes, Goiânia oferece alta qualidade de vida para os moradores, o que favoreceu seu desenvolvimento, aliado à preservação ambiental, que fez da cidade uma das mais verdes do Brasil. Quem chega a Goiânia hoje nem imagina que há cerca de 20 anos a capital ainda vivia de forma bucólica e ainda lembrava uma cidade do interior com os costumes que são originados da população predominantemente vinda do campo. Mesmo para quem vive aqui, é espantoso ver o crescimento de nossa cidade e a transformação da paisagem que ganhou ares de metrópole. A quantidade de novos prédios e novos bairros impressiona, sendo a construção civil e ramo imobiliário fortes segmentos do desenvolvimento econômico. A beleza da capital goiana é mencionada por toda parte. Alguns dizem que para ser perfeita só falta o mar, uma brincadeira se referindo à localização geográfica de Goiânia, bem no centro do país. Goiânia, esta primavera oitentona de juventude grisalha. Goiânia, hoje eu saí para ver Goiânia e não encontrei Goiânia dentro de Goiânia. Goiânia, tu és quando a natureza passa batom nos lábios do céu para anunciar o crepúsculo. Goiânia, filha do chão. Goiânia, filha de Pedro. Goiânia, o teu único defeito foi ter nascida de costas para o mar. E já que não tem praia, é nos parques que o goianiense vai em busca de lazer. Conhecida como Capital Verde, Goiânia está no ranking como uma das mais arborizadas do Brasil, o que ajuda a amenizar o calor característico do Centro-Oeste.
O Bosque dos Buritis foi o primeiro da capital e hoje, em meio ao intenso movimento do setor oeste, é um importante recanto de preservação de nascentes e da flora. Um verdadeiro oásis no meio da cidade que acalma a mente e harmoniza a alma. Cartão postal de Goiânia é o Parque Flamboyant dá vida à paisagem em uma das regiões mais valorizadas da cidade. É cercado por dezenas de prédios recentemente construídos. Aqui há a opção de atividades para todo mundo. A prática de esportes como a caminhada, corrida e ciclismo. No parquinho, os pequenos se divertem com os pais. Momento de brincar com o carrinho na areia, passear com os cachorros, deixar a criançada correr, pular e gastar toda a energia. Goiânia é uma cidade que encanta e quem vem morar aqui garante que a adaptação é muito fácil. Eu moro aqui há 9 anos. E é de onde? Eu sou de sul de Minas. E se adaptou? Adoro aqui, muito bom. É? Fui muito bem acolhida. Obrigada, Goiânia. Para o olhar atento de fotógrafos, Goiânia é um cenário a céu aberto para diferentes ensaios e a cidade é motivo de orgulho. Olha, eu acho a cidade linda, né? Os parques, as praças, né? Os monumentos, a gente explora bastante. O Oscar Niemeyer, né? Os monumentos da Praça do Ratinho, da Praça do Chafariz. Então é linda a cidade, né? O clima também é maravilhoso. E se você olhar com um olhar diferente, que às vezes na correria do dia a dia a gente nem repara, né? Mas se você olhar com um olhar diferente enquanto você dirige, né? Você vai perceber que tem muitas coisas lindas. São várias as manifestações de amor por Goiânia, de quem nasceu aqui. Eu adoro Goiânia, é uma cidade linda. Para criar minha pequenininha, é um lugar perfeito para morar, na minha opinião. E também de quem chegou recentemente. Vim porque minha filha mora aqui, né? E nós dois sozinhos lá na praia era mais difícil acontecer alguma coisa, não ter como correr, né? Não tem pressão. A senhora gosta? Eu gosto mais daqui do que lá. É? Porque praia pra mim é a mesma coisa que essa praça pra mim hoje. Os goianienses ficam muito à vontade nos parques. Deitar à sombra de uma árvore, tirar um cochilo, curtir uma preguiça, aproveitar o carinho da namorada, desfrutar de toda a tranquilidade que o ambiente oferece. Os piqueniques ao ar livre se tornaram comuns nos parques. As famílias, amigos se reúnem e passam horas curtindo o ambiente. De um jeito bem natural, o Rodrigo comemorou mais um aninho com a família e muito espaço para brincar. Goiânia é uma cidade que nos proporciona bastante parques, né? O verde, a natureza. Esse é o 2º aniversário piquenique que eu faço aqui no Parque Flamboyant. Tem outros parques também bem bonitos, né? Eu gosto mais desse e eu acho muito legal, assim, natureza, né? Ar puro, as pessoas ficam com humor melhor, né? Eu gosto, achei bacana e vou repetir mais vezes. E por falar em brincar, este espevitado cachorrinho nem parece que é criado na cidade sem contato com a natureza. Ele pula na água com destreza, incentivado pelo dono. Goiânia é assim, uma jovem cidade que une o desenvolvimento com costumes tradicionais e que fazem daqui um lugar mais do que especial para se viver. Veja no próximo bloco o maior acervo arquitetônico em arte déco do Brasil em nossa capital e também as expressões culturais em comemoração ao aniversário de Goiânia.
Goiânia é uma cidade ímpar em sua história. Temos como riqueza um expressivo conjunto arquitetônico em arte déco, concebido em sua construção. Uma cidade que nasceu diferente, promovendo o batismo cultural, já predestinada para a arte. E nada melhor que comemorar 81 anos com apresentações culturais por toda a cidade. Veja agora! No dia 5 de julho de 1942, um grande evento aconteceu em Goiânia. Foi realizado o batismo cultural da cidade, um marco na nossa história. O fundador de Goiânia, Pedro Ludovico, tinha uma percepção da importância da cultura e suas expressões. Na verdade, Goiânia já nasce uma cidade cultural mesmo. Tanto que a gente não conhece na história outra cidade que não foi inaugurada, não foi feita aquela festa. Goiânia foi feita uma pedra fundamental com batismo cultural, onde Pedro Ludovico, um homem muito estudado, um homem de uma visão cultural muito ampla, fez esse batismo cultural e trazendo artistas que depois foram global, tipo Eva Todor, um monte de artistas, e veio gente do mundo todo. Então Goiânia já nasce uma cidade cultural. Então nós temos essa característica histórica muito bacana e que nos arremessa para um futuro muito promissor. De forma ousada e inovadora, Pedro Ludovico desejou que Goiânia fosse construída no estilo Art Deco, moderno na época. Temos aqui o segundo maior acervo do mundo. Pois é, Goiânia é uma cidade que tem esse acervo Art Deco único no Brasil, porque hoje ele é um patrimônio nacional. É o único no Brasil. Foi o primeiro, né? E a partir então dessa identificação aqui em Goiânia, nós já conseguimos desvendar vários outros acervos pelo país afora. Mas Goiânia ainda tem essa posição emblemática. Da mistura de pessoas vindas de todas as partes do país, originou o goianês, o curioso jeito goiano de falar. Olha, é verdade. Quando eu viajo para fora daqui de Goiânia, o jeito que eu falo costuma chamar atenção mesmo. Só que eu acho, é bom demais dar conta a hora que o povo vem perguntar por que eu falo desse jeito. É uma forma que eu acho de contar para quem não mora aqui o tanto que é bom morar aqui em Goiânia. Olha aqui, olha esse parque, olha o tanto de árvore que você tem no meio do centro para você vir pensar, descansar. E o tanto de mulher bonita que tem em Goiânia. Tem umas 10 para cada homem. Isso não é eu que estou falando não, o povo sabe, isso tem pesquisa, tem censo, entendeu? É eles que falam que tem umas 10 para cada um. Agora que é bonita, né? Eu e todo mundo que vem aqui que acha. E comer aqui em Goiânia também é outra coisa que eu gosto demais. E pode ser qualquer hora, eu acho. De noite, né, de madrugada, quando dá uma fome assim no final da gente sair, que tem muito lugar mesmo, não tem um lugar que não tem um pit dog para você ir lá e fazer um lanche. Só pode estar amanhecendo, pode estar de noite, você vai lá e consegue. Então, por tudo isso e por tudo que eu gosto da minha vida inteira morando aqui, eu acho que eu não saio daqui de jeito nenhum. É bom morar em Goiânia. É claro que isso foi uma brincadeira, né? O goiano não fala assim o tempo inteiro, mas existe um imaginário. A gente fez aqui juntou todas essas formas goianas de se expressar, essa pressa de falar que faz que a gente come as palavras, os dígrafos, né? Come o dedo, os gerúndios. Eu acho que a linguagem é o que mais nos diferencia de todas as outras regiões do Brasil, é a nossa identidade mais forte. É assim, do nosso jeito, que fazemos na Goiânia de hoje a nossa arte, que é vista por toda parte. Goiânia é alegre, iluminada, única em suas cores e diferenças. Então nós temos um colega que trabalha na Secult que tinha um projeto da galeria noturna, teve em Londres, viajou também muito, o Guto Lemes. E fizemos esse projeto maravilhoso, transformando a Avenida Goiás numa galeria a céu aberto. E talvez em nenhuma outra parte do mundo tem tanta obra reunida entre grafite e artes plásticas.
Um costume amado pelos goianienses são os famosos botecos. Todos os dias, ao cair da noite, as calçadas são tomadas pelas mesas, transformando o visual noturno da cidade. Outro ponto de encontro é o tradicional mercado da Rua 74. O projeto da Secretaria de Cultura, Sons do Mercado, traz toda semana uma atração musical. E a festa do aniversário de Goiânia foi mais do que animada. Os becos do centro também são ocupados pela galera jovem que curte um estilo musical mais alternativo. A reabertura do Centro de Cultura Goiânia Ouro fez parte também das comemorações do aniversário da capital. Sem dúvida é uma honra muito grande estar aqui nesse espaço, porque o Goiânia Ouro já faz parte da nossa cultura, é um espaço próprio onde a arte se manifesta. E sem dúvida era um espaço que estava nos fazendo falta. Então esse cuidado, essa nova roupagem que trouxe o teatro foi mais do que propício e mais do que essencial para a continuação da manifestação artística em Goiânia. Marcos Biancardini, um dos mais importantes violeiros do país, apresentou ao público um concerto de viola que encanta pela perfeição. Tem um sabor diferente, tocando em casa, tocando no quintal da minha casa. E o melhor público do mundo, eu falo que é o público brasileiro, sobretudo o goiano, que ama viola, entende nossas histórias, nossos causos. Então, para mim, é uma alegria, uma honra muito grande de estar aqui, nesse momento tão especial como hoje. Orgulho de seu povo, Goiânia é fruto de um ideal, do suor e do trabalho de heróis desbravadores deste sertão. Nasceu bela e bela permanece, se adaptando ao correr do tempo. E o Trilhas do Cerrado fica por aqui com o desejo que Goiânia amadureça com serenidade, solucionando os problemas naturais que vêm com o desenvolvimento e que cada um de nós possa ajudar a cuidar e amar essa cidade, que recebe a todos de braços abertos. Nós voltamos no próximo sábado, às 9 da manhã, aqui na TBC Cultura. Esperamos você. Até lá!